E aí, como que você, até chegar, né, a encontrar Deus, antes disso teve um caminho aí, né? Que Sim, foi o contrário. foi o contrário. Eu gostava, e nesse bojo que eu buscava estudo, eu acabei estudando ocultismo também. E me apaixonei pelo ocultismo. Para mim, o ocultismo simplesmente era uma coisa oculta que eu ainda não sabia. A partir do momento que eu sei, aquilo não é mais oculto para mim. Então acabava o mistério. Era assim que eu via. Então, antigamente, os povos primitivos achavam que o sol era um deus, a lua era deus, faziam sacrifícios, né, os maias, incas, astecas, para o sol voltar de novo, para abençoar a colheita, mas era um ciclo, não é? Eles não compreendiam isso. Então eu passei a estudar bastante isso, entrei em contato com uma igreja satânica, né? Na época não tinha internet, né? Foi pro microfiche lá, foi no consulado dos Estados Unidos, pegar o endereço da Church Satan, mandei. Na época ela foi liderada pelo LaVey, depois a filha dele, a Zeena, assumiu o controle quando ele morreu de AIDS, inclusive, né? Na época que a AIDS estava matando mesmo, não tinha os coquetéis, né? E a Zena abandonou a seita. Depois de 5 anos que ela ficou na liderança, ela deixou de ser satanista e foi embora com o marido dela para a Alemanha. Mas, enfim, naquela época era uma vitrine, né? Não representa a alta magia de verdade, mas é uma vitrine, mostra que as coisas que você pode ver, né? E aí, se aquela pessoa entrar, se interessar pela doutrina, eles verem potencial naquelas pessoas, aí eles puxam e vão ensinar de verdade. Então, porque nas seitas, né, na Bíblia a gente costuma dizer que Deus não joga pérola aos porcos, ou seja, não vou passar conhecimento para quem não vai entender, mais ou menos isso. Então Jesus ele falava em parábolas para que para o povo conseguisse entender o que ele estava falando e falava ao pé do ouvido, ensinava de verdade aos seus discípulos, né? Ensinava ao pé do ouvido. Aí o que acontece? Na alta magia eles entendem que você dá leite para criança e dá carne para adulto. Então todo mundo recebe. É proporcional à sua capacidade de aprendizado. E quando você chega dentro de uma seita dessa, você passa por essas seleções, por esses filtros, né, e vê que você tem potencial, você é catapultado e passa a aprender algumas outras coisas das artes herméticas e tudo mais. Então eu mandei uma série de perguntas, fizeram um questionário, mandei foto, tudo, falei tudo da minha vida, né? E uma ocasião, uma dessas pessoas da seita me abordou, né, se apresentou para mim, conversamos, ele falou que era da seita, que tinha um grupo era uma escola, né, uma escola de iniciados, se aprendia a doutrina ali do ocultista, né? E eu gostei, fui muito bem tratado, bem recebido, né? E aí você vai galgando, faz uma lavagem cerebral em você, de repente, pô, beleza, o demônio é do É o bem. cara. É o cara, ele é do bem, né? Eles colocavam muita coisa, por exemplo, você olha o mundo ao seu redor, né? O mundo jaz o maligno, diz a Bíblia, né? Então, tá todo mundo perdido, o mundo tá louco, né? As pessoas não se amam, não se acolhem, né? E então o diabo ganhou. Deus é amor, Deus é união, quer dizer, até a igreja está destruída, né? Na igreja você vê corrupção, vê mentira, tal, um monte de enganação, né? Então ganhamos, né? Então a lógica é, puxa, é verdade, né? E aí você abraça aquela ideia. Então eu fiquei lá por 8 anos. Um bom tempo. Um bom tempo, dos 17 até os 25. E você já era casado nessa época? Não, não. É, porque você conheceu Conheci ela na depois. igreja, Conheci né? a Cíntia na igreja. Aí eu não era casado, eu namorava, né? Uma moça, na verdade, que servia o satanismo junto comigo. A gente deu o nome de Thalia nos meus livros, né? Ela está lá até hoje, não saiu, né? E então a gente tinha um relacionamento mais estreito, eu com ela ali. Então, tanto é quando tinha alguns determinados tipos de rituais, era facultado a nós não participar. Tipo, rituais coletivos, assim. Então, eu ficava no canto ali com ela e pronto. Né? Não era uma coisa obrigatória, mas ele sempre incentivava essa liberdade, né? Você não precisa se prender para nada, né? E muita droga, muita coisa, alucinógeno, né? Então, aí fiquei nesse período, esse tempo, aí até que eu conheci um pastor, né? Que me acolheu com muito amor, com muito carinho, com muita ternura, o tom de voz dele, o brilho nos olhos, né? Eu fiz feitiço contra ele, não funcionou, né? Ah, é? Eu tava... eu cismei com ele e tal. Teve E tem isso mesmo, então, de fazer feitiço contra uma pessoa? Tem. E funciona em algumas vezes? Se você estiver vibrando na mesma frequência de onda, sim. Se você estiver rebaixado, não que você está feliz o tempo inteiro, mas se você não é aquela pessoa que, ó, a vida, ó, azar, eu não presto, eu não sirvo, tudo dá errado para mim, e reclama porque eu queria ter isso. Essa pessoa é muito suscetível, uma pessoa que tem muita inveja no coração. Uma coisa curiosa
Se a gente reportar, vamos fazer uma parênteses aqui, vão lá para o Egito. No começo do Antigo Império, antes do período pré-dinástico, no período pré-dinástico do Egito, eles construíram uma pirâmide de Saqqara. Uma pirâmide escalonada, 66 metros de altura, e fizeram um muro no redor. E esse muro tinha uma única entrada que era bem estreita, só que passava uma pessoa de cada vez. Todo o projeto arquitetônico foi construído para captação de energia e ampliar o potencial energético de cada pessoa. Eu explico melhor isso em vídeo, eu estou sumariando aqui por cima. Quando a pessoa entrasse nesse templo, se ela fosse uma pessoa que tivesse medo, insegurança, ódio no coração, aquele sentimento aumentava para ela. E ela se sentia mal com aquilo, ela sentia angústia, não se sentia bem lá, caía fora. Já aqueles que eram puros de coração, entravam e não se sentiam mal. Então, tem essa equação no mundo espiritual. A gente tem um campo eletromagnético, tem as fotos Kirlian que provaram isso, tem inteligência vegetal, já colocaram eletrodos em plantas, né, usado pelo polígrafo. Você põe na plantinha e ameaça ela com uma tesoura, você vê o gráfico pulando assim, ela grita. Tem uma série de vídeos meus chamado Árvore da Vida. Eu conto um pouco dessa inteligência vegetal, é pesquisada, não é uma coisa, uma alegoria. Isso é fato, comprovado pela ciência. Você liga lá os eletrodos na plantinha, ela fica ameaçada. Quando você joga água, ela faz um outro tipo de ressonância. A água também, tem um livro do Ado, um japonês, ele fez uma experiência incrível com água, que é matéria no estado líquido. Então, o que ele fez? Ele colocou água ali e coloca música clássica. Depois ele congela aquela água e vai ver as lâminas daquele corte no microscópio. O cristal de água fica perfeito. Parece aquela coisinha de Natal, sabe? Perfeitinho o cristal de gelo. Aí, se você falar coisa ruim, eu te odeio, você é feia, e de repente, uma carga negativa, o cristal fica totalmente deformado. Dá para fazer essa experiência com uma planta. Você pode comprar uma violetinha. Uma violeta você fala que ela é bonita, a outra fala que ela é feia, que ela vai morrer. Em 20 dias ela morre e seca. Mas tem que botar intenção, né, nisso aí. Intenção. Não pode ser da boca você pra vê, fora. com a sua palavra, né, um negócio pode morrer. Se você mata uma planta, se altera a molécula d'água, nós somos uma parte água, você é alterado, sim, por palavras, por pensamentos destrutivos na sua vida também. Mas isso então... O feitiço só canaliza, ele só direciona. Né? A baixa magia, digamos, precisa de uma foto, um pedaço de roupa, porque ela precisa de uma coisa para concentrar o pensamento. Né? Agora, a alta magia não precisa disso. Né? As pessoas assim, não precisam desses elementos para concentrar a energia. Direciona para a pessoa e pronto. Mas isso fica um resquício na pessoa que faz essa magia também, então, porque não tem aquela história, o veneno... O feitiço volta contra o feiticeiro? O feitiço volta contra o feiticeiro. E o veneno, você tá ali destilando veneno, você tá com veneno ali em você também. Então, isso, as pessoas que seguem o satanismo, enfim, não tem algum momento na vida delas que isso vai... Elas vão colher consequência, claro. Toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. E toda escolha vai ter uma consequência. Mas uma coisa interessante que você pontuou, a Bíblia tem um provérbio que diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, se eu sou um feiticeiro, eu lanço uma maldição contra você. Só que ela não tem causa, ela não tem hospedeiro. Você não traz um hospedeiro para essa maldição entrar. Você tem um coração bom, você é uma pessoa que ama Deus, que procura ajudar os outros. Você não tem raiva, ódio, mágoa, inveja, né? É um coração limpo. Então, esse feitiço não vai entrar em você. Aí ele ricocheteia, ele volta para mim. Porque a Bíblia coloca isso. Então, ele faz uma alegoria, maldição sem causa não encontra pouso, faz uma alegoria com aves migratórias, com as andorinhas. Então, assim como as andorinhas vêm e vão, a maldição sem causa não encontra pouso. Então, o feitiço vai, não tem pouso, ele volta contra o feiticeiro. Aí ele reverbera naquele que lançou. Mas se fosse... Bom, como a gente estava falando aqui, somos humanos, né? Então, temos defeitos. Se você está num período ruim da sua vida, você tá baixo astral ali e tal, e por acaso isso pega em você. Não, mas aí que tá. Você pode ficar abatido. A Bíblia também fala isso. Abatido sem derrotado, não. Paulo passou por momentos de abatimento, Elias passou por momentos de abatimento, Pedro teve medo, é normal, é humano. Mas eu entendo assim, se você mantém a chama da sua fé acesa, eu tô abatido, mas simplesmente eu consigo falar, Deus, me abençoa mais um dia, me dá força, me protege. Né? Deus, ele tá cuidando de você. Né? Quer dizer, você não rompeu com Deus, né? Você continua com a sua fé ativa, mesmo que o seu corpo esteja debilitado. Isso eu passei muito tempo assim também. Né? Depois que meu filho partiu, fiquei mais de um ano. Assim, não tinha muita força mesmo para falar com Deus, orava. E eu sei que eu tenho um alvo nas costas. Né? A magia lançou muito feitiço contra mim. Né? Então, tem que manter o escudo o tempo inteiro. Né? Por isso que a Bíblia diz, vigiar e orar sem cessar. E como é que você faz para se proteger disso?
Eu tenho uma vida com Deus. Eu procuro, eu não permito entrar contaminação no meu coração. Não sou um ser perfeito. Eu erro, eu falho, eu sangro, eu choro. Eu tenho medos também, né? Mas eu procuro manter sempre essa chama acesa no meu coração. Eu não deixo entrar ódio no meu coração, não deixo entrar amargura, não deixo entrar inveja. Qualquer pensamento que eu vejo, pô, sabe, rancor, né? A pessoa pisou na bola comigo, beleza, eu perdoo. Eu não sou obrigado a conviver com a pessoa que eu perdoei, né? Eu perdoo, né? Mas convivência é afinidade. Eu não tenho afinidade, não vou conviver. Eu me afasto de gente tóxica. Tem muitas pessoas que se aproximam e são tóxicas. Não é gente legal para estar do teu lado, né? A Bíblia também fala: se afasta da roda dos escarnecedores. Se alguém dizendo-se irmão, sentar na mesa com você e essa pessoa for maldizente, falar mal de todo mundo, você nem senta na mesa com ela. A Bíblia diz para não sentar na mesa. Então não é aquela coisa, o crente tem que ser fofinho com todo mundo. Não, tem gente que, olha, hasta la vista, fica longe de mim. Você tem que saber também não se associar com pessoas que vão ser âncoras na sua vida.